Olá, aqui é o Flávio Souza falando e nesse vídeo eu vou te ensinar a pesquisar valores em várias planilhas utilizando o Excel VBA. Esse vídeo aqui ele é uma resposta, né, para um comentário, para uma dúvida de um de nossos inscritos, que ele postou um comentário em algum dos vídeos pedindo ajuda, né? Então ele quer fazer uma pesquisa, né, ele quer pesquisar por um termo. Tá? Eu estou resumindo aqui o que ele escreveu lá no comentário. Então ele quer fazer uma pesquisa por um termo em diversas planilhas e retornar todos os valores de cada linha encontrada na pesquisa. Tá? Então ele vai pesquisar em todas as linhas e colunas, né, de várias planilhas e encontrou um valor, aí ele vai trazer todos os valores ordenados, né, daquela linha que ele encontrou, né? A coluna A, B, C e assim sucessivamente daquela linha ali que ele encontrou, tá bom? E é isso que vamos fazer aqui hoje, tá? Então vamos aqui na guia desenvolvedor, vamos aqui em Visual Basic, tá? Voltando aqui, vamos utilizar aqui como exemplo, né? Eu já coloquei aqui, já deixei preparado uma tabela, tá? Nós temos aqui 12 planilhas, tá? Simulando aqui as vendas dos meses do ano, tá? Tá como 2023, eu tenho até dezembro de 2023, mas isso não importa, que é só para a gente ilustrar, né? Porque a gente está aqui em maio de 2023, mas isso aqui é apenas para a gente ilustrar o nosso exemplo, tá bom? Então nós temos aqui uma planilha que eu acho que tem 100 registros em cada planilha, tá bom? E nós temos a mesma planilha, né? Lógico que com datas diferentes, né? Valores, né, criados aqui aleatoriamente, tá? E nós temos 12 planilhas, tá? Com cada mês do ano, na data aqui de venda, né? Vamos colocar assim, tá ok? E nós temos aqui uma lista aqui de funcionários, tá? Muito bem, então no nosso exemplo o que a gente vai fazer, né? Para ilustrar aqui, a gente vai fazer uma pesquisa em todas as planilhas, né? Por o nome, né? Vamos utilizar aqui o nome do funcionário, tá bom? E retornar todos os registros que encontrar com o nome desse funcionário aqui, tá bom? E aí ele vai trazer todas as células, os valores aqui de todas as colunas de cada linha que ele encontrar, ok? Muito bem, agora nós vamos aqui em formulários, vamos inserir, já tem até aqui o da aula passada, vamos excluir esse aqui, para remover, não quero salvar nada, e vamos inserir um novo formulário aqui, tá? Nós vamos ajustar esse formulário para esse tamanho. Vamos precisar aqui de uma list box, uma caixa de listagem, ok? Vou precisar também aqui de uma text box, vou colocar aqui. Não vou colocar label, vamos precisar de um botão que é para startar o procedimento. Então vamos ajustar aqui para que a gente possa exibir aqui todo o conteúdo para que a gente veja, tá? Então aqui é o seguinte, né? A gente precisa definir qual é a quantidade de colunas dessa nossa list box, tá bom? Então a gente sabe que ela tem aqui uma limitação de 10 colunas, tá? Se eu for programar aqui com add item, eu posso colocar no máximo 10 colunas aqui dentro desse list box, mas se eu for colocar um range, um intervalo, se eu for colocar um list, né? Com um array, então eu posso colocar mais de 10 colunas, mas isso vai ficar para uma próxima aula. Se for do interesse aí de você posta aí no comentário que a gente faz um vídeo ensinando a fazer, carregar um list box com mais de 10 colunas. Bom, então eu preciso saber quantas colunas eu tenho para retornar. No nosso exemplo aqui nós temos 8 colunas. Tá? Então vamos trabalhar com colunas fixas, eu tenho 8 colunas aqui no nosso list box. Tá? E eu vou colocar também, vou colocar logo 10, tá? Que vai ficar 8, que nós temos aqui, mais o nome da planilha, tá certo? Aí vai ser 9. Com mais uma coluna, vou colocar logo 10, que aí a gente pode incrementar mais alguma coisa depois. Então aqui, ó, na propriedade,
column count, eu vou colocar o valor de 10. Perfeito? Muito bem. Então vamos clicar 2 vezes aqui no botão para exibir aqui o evento clique do botão. E aqui nós vamos precisar então declarar algumas variáveis, tá? Que serão utilizadas aí no nosso projeto, tá? Então primeiro eu vou declarar um DIN WB mais um workbook, né, que é a pasta de trabalho, DIN SH as worksheet, vai ser uma sheet, né, worksheet. Preciso também DIN e as byte. Vou precisar também de uma outra linha para a list box, então DIN line list box vai ser um inteiro. Eu preciso também de uma linha para planilha, né? Então DIN line também vai ser um inteiro. Nós vamos precisar então, vou colocar coluna, vamos trabalhar com colunas fixas, certo? Certo. Mas eu já vou te ensinar como colocar uma coluna, trabalhar com colunas dinâmicas, tá? Então vamos colocar aqui, ó, call também vai ser um inteiro. Perfeito. Tá? Então já vou setar aqui, ó, o WB, que ele vai receber um this workbook, certo? Aqui a linha line list box vai receber 0, porque o índice da list box ele começa na posição 0, ok? Perfeito. Então, para começar o nosso código aqui, vamos ativar o workbook, certo? Depois, vamos consolidar então, entender primeiro o que a gente precisa fazer, né? Então, primeiro, eu preciso fazer percorrer, né, todas as abas da planilha, da pasta de trabalho, do workbook. Eu preciso percorrer todas as planilhas. E em cada planilha eu preciso percorrer todas as linhas dessa planilha. Todas as linhas e colunas de cada uma dessas planilhas, procurando pelo valor que a gente vai definir. Então vamos declarar aqui mais uma variável para ficar legal. Ó, DIN, vou colocar aqui termo, vai ser uma string, certo? Então vou colocar pesquisa, né, para ficar mais sugestivo. Pesquisa. Então pesquisa é uma string que vai ser o nosso alvo dentro desse nosso loop, certo? Então nós vamos fazer um for. Vamos fazer um loop, né? O primeiro for vai ser i igual a 1, né? Que a quantidade de pastas dentro da planilha, a quantidade de planilhas dentro da pasta de trabalho, o índice começa em 1, né? Que é a quantidade, vai ser de 1 to wb ponto, que é o nosso workbook, né? Que nós setamos, sheets, ok? Ponto count, que é a quantidade de abas ali dentro, tá ok? Muito bem, então vamos colocar aqui o next e que ele vai retornar então para o próximo elemento, né, para o próximo loop da nossa variável i. Bom, então eu já estou percorrendo todas as planilhas desse workbook. Então, o que eu tenho que fazer? Dentro da primeira planilha, eu já tenho que... ela já está ativa, né? Então eu vou ter que setar ela, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Set sh vai receber um wb ponto sheets na posição i, que é a posição, certo, do nosso loop aqui, ok? Perfeito. Então eu já tenho a planilha
ativa, tá? A planilha da vez aqui, do loop. Muito bem, então eu vou definir aqui dentro dessa planilha qual é a última linha preenchida, que vai ser o nosso que vai fazer parte, né, da nossa delimitação do próximo laço de repetição. Então vai ser line, vai receber um sh.range, aí eu vou colocar aqui, ó, a 10, 4, 8, 5, 7, 6, ponto, end, xlup, tá? Ponto row. A gente já sabe, que vimos aí nos outros vídeos, né? Que essa linha aqui, né, esse código aqui, o que ele faz? Ele seleciona a última célula da coluna A, né, que é a célula de 1.048.576, e aí ele dá um salto para cima, como se você pressionasse a tecla setinha para cima, tá? E aí ele imediatamente para na última célula preenchida, na primeira célula preenchida que ele encontrar de baixo para cima. E aí ele vai pegar o número daquela linha, daquela célula que ele encontrou ali como a última preenchida de cima para baixo. Perfeito. Agora eu vou setar aqui a coluna, ó, call, ele vai receber um sh.range, que é bem parecido, certo? Só que é de A1 ponto end. Aí a gente tem aqui, ó, xlright, que é direita, tá? Ponto column. Olha aqui que legal. Então, o mesmo sentido ele faz, né? A mesma regrinha que ele faz para a coluna. A gente consegue fazer para a coluna. Então, ele vai selecionar a partir da linha da célula A1, ele vai dar um salto para a direita, tá? E nesse salto aqui, ele vai selecionar a primeira célula preenchida, ou perdão, a última célula preenchida ali daquela coluna, tá certo? Perfeito. Agora, já que a gente já tem, agora que nós já temos então a linha, né, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, a gente vai fazer o nosso segundo loop. Então, vamos fazer o for j é igual a 1 to line, certo? Next j, então ele retorna para o próxima interação do loop do j, tá? Então nós temos um loop dentro de outro loop, ok? Então aqui eu estou percorrendo as linhas dessa planilha aqui, certo? Que a gente setou aqui em cima. E essa planilha aqui, ela é o índice desse loop aqui, ou de todas as planilhas do nosso workbook aqui, da nossa pasta de trabalho. Perfeito. Então aqui dentro a gente vai fazer então um loop das colunas, tá? Porque eu já estou aqui, eu vou percorrer todas as linhas, e para cada linha, né, para cada interação de J, eu preciso percorrer todas as colunas para ver se eu encontro em cada uma dessas colunas o valor que corresponde à nossa pesquisa, que a gente ainda vai setar, ainda que não setou. Então vamos setar logo aqui a nossa pesquisa para não esquecer. Então aqui, ó, pesquisa, que ela já é uma string, ela vai receber um text box 1.text, ok? Perfeito. Então, para a gente não esquecer. Então aqui eu vou fazer um outro for, ó, for k é igual a 1 to call, correto? Ele vai percorrer então, vai fazer o loop das colunas. Aí aqui eu vou colocar um next k, né? Next k. Perfeito. Então, aí ele chegou na linha 1, vamos, né, entender aqui, ó, planilha 1, né? Na planilha 1. Aí eu setei aqui a aba, né? Então aqui já vai ser a planilha 1. Então na planilha 1 ele vai percorrer todas as linhas dessa planilha. Então na linha 1 da planilha 1, ele vai percorrer todas as colunas daquela linha. Então a linha 1.
coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 4, assim sucessivamente. Aí na próxima iteração, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 3, linha 3, coluna 4 e assim sucessivamente. Ok? Perfeito. Então aqui dentro a gente vai fazer a nossa validação para comparar, né, se o que está lá, né, em cada uma dessas células que tiver nesse momento aqui é igual ao que temos aqui na nossa pesquisa. Então vamos colocar uma condição if, e eu vou converter, tá, porque para que uma comparação seja eficiente, eficaz, né, tenha 100% de certeza, é necessário que ambas as variáveis ou os elementos comparados estejam na mesma grandeza, ou seja, que tenham o mesmo tipo, tá? O mesmo tipo e o valor, né, para ser verdadeiro. Então aqui na nossa coluna a gente tem diversos tipos, né? Temos um número, data, string, double, que é decimal, né? Aí temos aqui um texto e temos aqui um inteiro, tá? Então, para que não dê um erro ou um falso positivo, a gente vai converter para string, né, para texto, toda a interação da nossa planilha, o que a gente está comparando lá na planilha, tá? Então a gente vai usar aqui a função cstr, abro e fecho parêntese, e aqui eu vou colocar o valor da hora, né, do momento aqui. Então vai ser sh, que é a planilha, ponto cells, que é uma função que eu preciso abrir e fechar parênteses, tá? Então ele me pede aqui o índice da linha e o índice da coluna. Qual é a linha? É o J. Então J, vírgula, qual é a coluna? É o K. Então tá aqui, K, certo? E aí eu coloco aqui ponto value, que é para ele trazer o valor. Então se isso aqui for igual à pesquisa, que é a nossa variável, né, o nosso alvo, então then, vou colocar aqui o end if, para não esquecer de fechar e não dar erro depois. Muito bem, então se isso aqui for igual, aí eu vou carregar então na nossa list box todos os valores que eu encontrar nessa linha. E como é que eu faço isso? É simples. É só colocar aqui, ó. Então vamos colocar aqui, abrir aqui o bloco que vai preencher a nossa list box, né? Então vou colocar o if list box 1. Aí eu vou fechar aqui com end if, certo? Muito bem. E aqui, ó, eu vou indentar ponto add item, certo? Vou indentar de novo, ponto list. Aí qual vai ser a coordenada do list, né? Então ele da mesma forma ele me pede aqui, ó, o índice, né, que é o índice da linha, e o índice da coluna, tá? Então, qual é o índice da linha? É o que nós definimos aqui, ó, nosso line list box que começa em 0, certo? Então, vou colocar aqui o line list box, certo? E qual é o índice da coluna? É a coluna 0, que é a primeira coluna do nosso list box. Então, essa primeira coluna vai receber o que a gente encontrar lá na nossa planilha, certo? E qual vai ser? É esse valor aqui mesmo, ó. Deu erro aqui, mas não tem problema. É só copiar isso aqui, ó. Você pode fazer assim também, copiar. E aqui eu vou dar um Ctrl V. Pronto. Vai ser o nosso SH, né, a nossa planilha, na linha J, sendo que vai ser a coluna 1. Eu quero todos os valores dessa linha. Coluna 1.value. Perdão. É isso aí, ó. Linha J, coluna 1, que é da planilha. Aqui é do listbox, aqui é da planilha, ponto value. Então aqui eu seleciono isso aqui, vou dar um Ctrl C, certo? Enter para baixo aqui e Ctrl V. Então nós temos 10 colunas, então nós vamos colocar 8 itens, certo? 9 itens, perdão.
Então já tem 1, 2, opa, errei aqui, ó, 2, Enter, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E mais um 9. Então, a linha é a mesma. Então, eu vou mudar aqui, vou só alterar aqui, ó, 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? De 0 a 8 eu tenho 9 posições. Aqui começa em 1, então vamos, né? 1, 2 na sequência, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 1 a 9, 9 posições. Ok? Muito bem. Aqui a gente ainda não acabou, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos incrementar logo aqui a nossa linha listbox, porque senão ela não vai ter incremento, então ela vai ser sempre 0 e todos os valores que forem carregados vão substituir o que já está aqui. Então aqui depois desse preenchimento a gente vai incrementar aqui a nossa linha listbox, que ela vai receber ela mesma mais 1. Tá? Então ela passou aqui 0, aqui ela recebe 0 mais 1, 1. No próximo incremento ele é 1, vai receber 1 mais 1, 2, tá? 2 mais 1, 3 e assim sucessivamente. Perfeito. Então nós já temos aqui o bloco que faz aqui o nosso carregamento, certo? Então aqui no finalzinho a gente vai dar então uma mensagem, um MSGbox, tá? Para a gente saber que finalizou, né? Processo finalizado. Deixa eu escrever erro de digitação. Ok. Muito bem. Então vamos melhorar isso aqui, tá? Vamos aqui na nossa planilha e vamos ver os tipos de dado. Então, ó, o primeiro é o inteiro, o segundo é uma data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6 é moeda e o 2 é data. Então a gente precisa formatar isso aqui para ficar melhor. Então 1, 2 aqui é data, então vamos colocar aqui um format, tá? Então ele vai pegar esse valor aqui e eu vou formatar ele para data. Então DD MM YYYY, que é o formato de data aqui do Brasil, tá? Então só recapitulando aqui, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Então nós temos aqui 4, 5, 6. Eu vou dar um enter aqui só para não perder o foco. Então vamos formatar aqui isso aqui para moeda. Aí como é que a gente formata para moeda? A gente coloca aqui um R cifrão, que é o real brasileiro, espaço. Coloca um hashtag, uma vírgula. Hashtag, que é a milhar, né? Centena, ponto, 00, que são os valores decimais, tá? Da mesma forma a gente vai fazer isso aqui, então a gente já pode até copiar isso, Ctrl C, aí a gente vem aqui, ó, format, aí aqui a gente dá um Ctrl V, ficou mais fácil, aqui a gente vai fazer um format, e aqui a gente dá um Ctrl V. Pronto, assim nossos dados ficarão mais agradáveis, certo? Perfeito. Então eu tenho até a coluna 8, a coluna 9 eu não tenho. Então o que eu vou colocar aqui na 9? Eu vou colocar o nome da planilha para a gente saber de qual planilha veio esse resultado aqui, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, name, né? SH, que é a planilha que a gente setou aqui em cima, ó, o objeto que a gente setou aqui em cima. Então ele tem a propriedade name, que vai trazer o nome da planilha, certo? E a gente vai saber de onde ela veio. Tá bom? Então o nosso código aqui já está pronto, tá? Se der algum erro a gente vai saber. Ok? Então vamos salvar para não perder e vamos executar agora. Perfeito? Mas antes eu preciso do nome, né? Deixa eu fechar aqui. Então vou pegar aqui alguns nomes aqui, ó, só para exemplificar. Vou até colocar aqui, ó, Ctrl A, Ctrl V. Perfeito. Sair daqui, voltar aqui e vamos executar. Perfeito. Então vou pegar um nome aqui, ó, esse primeiro nome, tá? Ctrl C, vou colocar aqui.
e vou clicar no botão. Pronto, é o processo finalizado. Então ele me trouxe aqui então todos os resultados que ele encontrou com esse nome aqui que nós colocamos aqui em cima. Ok? Então observe aqui, ó. Nós temos o ID, a data formatada direitinho, o nome, né? Aí nós temos aqui o valor, é o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro valor, que teve algum erro aqui, não veio formatado, acho que a gente errou lá, eu errei, né? E aqui, ó, ele trouxe o nome da planilha, ó, planilha 2, planilha 3, planilha 4, ó, plan 5, plan 6, plan 7, plan 8, plan 9, plan 10. Olha só que legal. 11, plan 12, 13. Percorreu todas as 12 planilhas. E onde tinha o resultado ele trouxe. Tá? Perfeito. Então vamos consertar isso aqui. Tá bom? E vamos conferir, né? Aqui na primeira a gente já sabe porque tem aqui, né? Ó, a primeira a gente nem sabe, não dá pra ver, né? Cadê? A Elizabeth Bueno. Aqui, ó. Pronto, encontramos o primeiro. Ó. Ah, não, eu não estou aqui na... Estou na planilha 10, ó. Já que a gente está aqui, ó, vamos ver aqui na planilha 10. Plano 10, o primeiro resultado. Ó. 67, ó, 67, o ID número 7 e 67. Então a gente tem aqui, ó, ID número 7, Elizabeth Bueno. Aqui é o custo R$67, R$67. A quantidade R$81, que eu até botei errado aqui, mas tudo bem, né? A quantidade não é valor, não é moeda, mas tudo bem. 81. E aqui o total deu 5.427. 5.427. Então, a gente percebe aqui que o código está funcionando perfeitamente. Ok? Então aqui, ó, a gente pode melhorar, né, evoluir ainda mais. Aqui eu errei porque não é essa aqui, ó, tá? Aqui é a do nome, calma aí. Ctrl C. Aqui o formate. Eu coloquei errado, porque esse aqui é o nome da pessoa, né? Esse aqui é o nome da pessoa. Pronto, agora vai dar certo. Ok? Então, a gente pode incrementar, melhorar ainda mais, né? Por exemplo, eu posso percorrer, né, todas as planilhas, todas as pastas de trabalho abertas, e de cada pasta de trabalho, todas as planilhas que existem, procurando esse valor, certo? Posso melhorar ainda mais. Por exemplo, se eu tiver, eu quero percorrer todas as pastas de trabalho, mas se a pasta de trabalho estiver fechada, então eu preciso abrir essa pasta de trabalho, percorrer todas as planilhas dessa pasta de trabalho e procurar os valores e carregar aqui no nosso código, ok? E para isso basta você ir incrementando, tá bom? Então nesse vídeo aqui ficamos por aqui. Se você tiver alguma dúvida, você quiser algum vídeo, alguma explicação para auxiliar você na sua dúvida, poste aí nos comentários que a gente, com o maior prazer, a gente vai fazer um vídeo aí para ajudar você, ok? Muito bem, então se você chegou até aqui, não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos aqui no canal. Um grande abraço e sucesso!